Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a biografia de São Paulo da Cruz, escrita por Padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, padre passionista, livro escrito no século XIX. Estamos aqui na página 38, no item 2 do longo prefácio que o padre escreveu. O prefácio é do próprio autor, né? Não nos propusemos a escrever a apologia das ordens religiosas. Muitas e eloquentes canetas já trataram magistralmente o assunto. Diremos apenas algo sobre a obra do nosso santo. O religioso passionista dedica-se ao apostolado da palavra. Não há como negar que, sem o apostolado religioso, lacuna profundamente lamentável haveria no ministério evangélico, quer em relação à glória de Deus, quer no que diz respeito ao bem das almas. Por isso a Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, sempre o tem favorecido e defendido com sua autoridade infalível. Os grandes servos de Deus, particularmente Santo Agostinho, procuraram resolver o problema da conciliação da vida contemplativa com a ativa para a salvação das almas e santificação do apostolado. Com efeito, a vida ativa não está isenta de escolhos. O ministério paroquial, por exemplo, requer do sacerdote uma atividade contínua, expondo-o a duplo perigo: ao isolamento, se quiser se afastar demais das relações externas; ao esgotamento espiritual, se quiser fugir demais do isolamento. A vida puramente contemplativa tem também seu apostolado. Sem dúvida, o mais poderoso e fecundo, o da oração. Disse-o o Divino Mestre: escolheu a melhor parte. Lucas 10, 42. Contudo, não é este o apostolado propriamente dito de que Jesus Cristo nos dá exemplo em sua divina pessoa e na de seus apóstolos. Ele associou estas duas vidas, e esta vida mista constitui o apostolado próprio do religioso. Quem deseja trabalhar eficazmente na salvação das almas deve antes concentrar-se em Deus. Pela contemplação, o apóstolo atrai o fogo do céu, pela pregação, o comunica à terra. A vida ativa cansa a alma, debilita-a, esgota-a, distrai-a, embora não seja ininterrupta. A vida puramente contemplativa, com suas austeridades corporais, rigorosas e contínuas, enfraquece as forças físicas e subtrai ao corpo o vigor necessário para os labores evangélicos. É necessário um meio termo que harmonize as duas sem causar-lhes prejuízos, de maneira que sirva de contrapeso à outra, ou melhor, de poderosa motivação que a eleve e anime. Foi o que o Divino Espírito Santo inspirou a Paulo da Cruz. Muita solidão, muita contemplação, muita mortificação, para alimentar o fogo sagrado na alma, mas sem excesso, a fim de não debilitar o corpo, nem lhe diminuir as forças que exige o apostolado. Eis a solução do problema. Eis o passionista, tal qual o plasma
o seu instituto. Convém antecipar ao leitor uma observação, antes de lhe descrever a vida de São Paulo da Cruz. É que as autoridades da regra, mesmo antes de sua aprovação, ficaram muito aquém das que praticava o santo fundador, pois este, dotado de espírito ardente, por vezes excedia os limites comuns na prática das mortificações exteriores, como ele mesmo confessava no fim de sua vida. Unindo-se na congregação, a vida ativa e a contemplativa torna necessária uma prudente harmonização de austeridade e suavidade. E é isto o que mais chama atenção nas admiráveis constituições escritas pelo servo de Deus. Sei, por experiência própria, e outros também o experimentaram, que as regras mais delicadas não só conseguem observá-las plenamente, mas chegam mesmo a robustecer-se com seu exato cumprimento. Passemos a dizer algo sobre o espírito do Instituto. Então aqui ele dá uma ideia, né, do fundamento da Ordem dos Passionistas, né, e faz inclusive algumas observações muito interessantes sobre o apostolado normal, né, por exemplo, de um sacerdote numa diocese, né, numa paróquia, enfim, e coloca isso tudo para colocar a Ordem dos Passionistas no lugar em que ela ocupava, né? Não sei como é que ela está agora depois da crise que a gente se encontra, né? Mas pelo menos foi essa a ordem que São Paulo da Cruz criou, né? Então, passemos a dizer agora sobre o espírito do Instituto. Perfeita obediência ao Papa. Humilde reverência aos bispos. Grande respeito aos sacerdotes e aos párocos. Com escrupuloso cuidado em acatar suas atribuições. Prudência na fundação de novas casas, para longe de debilitar a ação do pastor, prestar auxílio a seu zelo. Eis o desejo do santo fundador. Então, trabalhar com toda a estrutura da igreja, né? Respeitar toda a estrutura da igreja. As obras de Deus jamais se hostilizam entre si. Muito pelo contrário, auxiliam-se mutuamente. A história aí está para demonstrar sua indissolúvel união. Jamais a perseguição feriu o clero regular, sem que viesse em seguida a ferir o clero secular. Depois dos mosteiros, a igreja. Depois do monge, o vigário. Exército de Deus, unamo-nos contra o exército de Satanás. E a gente sabe que existe muita briga, né? Sempre existe muitas discussões entre as ordens e o clero secular, enfim. A alma do Instituto é o pensamento contínuo da paixão de Jesus Cristo. O religioso passionista está sempre com Maria ao pé da cruz, para meditá-la, imitá-la, pregá-la. Passione estat. A paixão. É muito importante saber que ela não oferece ao espírito, e muito menos ao coração, horizontes limitados. É um oceano sem fundo e sem praia. É um infinito. A paixão não começa propriamente no Horto das Oliveiras, nem termina no Calvário. Desde o primeiro instante da encarnação, dizem os santos, teve início a longa agonia do Divino Redentor. E sempre tem havido e sempre haverá Judas, Pilatos e judeus,
para perpetuarem as sangrentas cenas do Getsemane, do Pretório e do Gólgota. Aqui tem uma nota do tradutor que introduz uma frase de Pascal, né? Cristo estará em agonia até a consumação dos séculos. Vai o passionista evangelizar os povos, sempre acompanhado de uma grande imagem do crucificado, que coloca a seu lado no palco. Pela manhã, começa sua instrução com um pensamento sobre a sagrada paixão, e à noite, após o sermão sobre as verdades eternas, encerra seu dia de apostolado com a meditação sobre uma passagem da mesma. Ser apóstolo é adaptar-se à capacidade de todas as inteligências, evangelizando indistintamente cidade, vilas ou povoados, claustros, hospitais e prisões, povos cultos e analfabetos, onde quer que haja uma alma para salvar. Eis a preparação imposta ao passionista pela sua regra inspirada por Deus ao fundador, como veremos. Mas qual a utilidade dessa nova congregação? Além dos 3 votos comuns a todos os institutos religiosos, pronuncia o passionista um 4º voto, de propagar no coração dos fiéis a devoção à sagrada paixão de Jesus Cristo. Quando o ilustre pontífice Bento XIV aprovou as regras escritas por São Paulo da Cruz, ao considerar atentamente esse 4º voto, exclamou, abre aspas, esta congregação é a última a aparecer, quando deveria ter sido a primeira. Fecha aspas. Ah, venerável sucessor de Pedro, não virão porventura tempos em que os cristãos hão de esquecer que são discípulos de um Deus crucificado? Tempos em que, adorando um Deus coroado de espinhos, coroar-se-ão de rosas? Tempos em que nada mais se estimará e desejará no mundo senão o luxo, o prazer, o ouro. Não virão tempos em que a humanidade decrépita há de se tornar totalmente indiferente em matéria de religião, de tudo zombando, da ciência, da eloquência e da apologética? Lançarão os sábios raios de luz sobre o erro. Os oradores exaurirão todos os recursos do gênio. Destruirão os dialéticos todas as armas do sofisma. Mas nada será capaz de comover as almas degeneradas. Pois bem, urge apresentar o Divino Redentor com suas lágrimas, com seu sangue, com suas chagas palpitantes, com seu coração aberto. Sim, eis como se há de apresentá-lo a este século, tão miserável por uma parte, que chega até aos confins do desespero, por outra, tão soberbo que se irrita contra a justiça de Deus, levantando, como o espírito de orgulho, a cabeça altiva para blasfemar contra o raio que justamente o fere. Eis o Senhor crucificado, a misericórdia infinita, maior que todos os crimes. Eis o amor. Quem resiste ao amor não possui coração. Graças a Deus, por mais depravada que seja a alma humana, sempre nela permanece uma centelha de ternura. Depositemos sobre ela as brasas do divino amor, do amor crucificado,
e ver-se-ão prodígios. Com efeito, que maravilhas não opera nas almas a recordação da paixão de Cristo. Para junto da cruz, que se devem chamar os soberbos, os pecadores, os próprios incrédulos. E do amor nascerá a fé. Esse final aqui é muito interessante, né? Porque o padre, ele descreve, né, os tempos que ele vivia, né? Os tempos que ele vivia era exatamente a metade do século XIX, né? Em que a igreja estava cheia de problemas, e o maior de todos eles, né, era o ataque frontal que ela estava sofrendo do liberalismo, né, da tentativa de acomodar os valores revolucionários da Revolução Francesa à doutrina da igreja, ou ao contrário, acomodar a doutrina da igreja aos valores revolucionários da Revolução Francesa, né? Então o padre, muito conscientemente, né, ele apresenta a solução para a discussão com este mundo, né? A solução que São Paulo da Cruz anteviu, né, ao fundar um instituto, né? Ele descreve o tempo dele com uma descrição que pode ser aplicada com muito mais razão, né, aos nossos tempos agora que vivemos, né? Quase 200 anos depois, 180 anos depois, né, da escrita desse livro. Nós estamos lendo um livro que foi escrito há mais ou menos 160 anos atrás, né? Então, como é que ele descreve esse tempo, né? Vou reler aqui porque é muito importante. Ah, venerável sucessor de Pedro. Ele está se referindo a Bento XIV, né? Que aprovou as regras. Ah, venerável sucessor de Pedro. Não virão, porventura, tempos em que cristãos hão de esquecer que são discípulos de um Deus crucificado? Tempos em que, adorando a um Deus coroado de espinhos, coroação de rosas. Tempos em que nada mais se estimará e desejará no mundo, senão o luxo, o prazer, o ouro. Não virão tempos em que a humanidade decrépita há de se tornar totalmente indiferente em matéria de religião, de tudo zombando? Da ciência, aqui ele fala a ciência verdadeira, né? Da eloquência e da apologética. Lançarão os sábios raios de luz sobre o erro. Os oradores exaurirão todos os recursos do gênio. Destruirão os dialéticos todas as armas do sofisma. Mas nada será capaz de comover as almas degeneradas. Então o próprio apostolado não vai conseguir fazer isso, né? Pois bem, urge apresentar o divino Redentor com suas lágrimas, com seu sangue, com suas chagas palpitantes, com seu coração aberto. Então essa é a solução, né, para lutar contra esses problemas descritos anteriormente, né? Que é o problema do mundo. Muito mais agravado, obviamente, do que na época do padre, né? Então passemos aqui ao item 3 do prefácio que ele está escrevendo, né? Provas autênticas da missão extraordinária
Aqui tem uma nota, desculpe, antes de entrar no 3, tem uma nota que aparece na frase: e do amor nascerá a fé. Tem uma nota dizendo assim: dize-nos em Paris, onde temos uma casa da província inglesa, um dos mais ilustres arcebispos da Inglaterra. Abre aspas. Essa nota é do próprio autor, né? São os passionistas os verdadeiros apóstolos da Inglaterra. Parece que foram criados e colocados no mundo para este pobre reino. Os protestantes ingleses experimentam grande atrativo pelas suas pregações sobre a paixão de Jesus Cristo. Eis porque os vossos padres conseguem levá-los em grande número para o grêmio da Igreja Católica. Fecha aspas. As palavras do arcebispo, né? Com imenso prazer de nosso coração, nós mesmos podemos verificar em França, Espanha e América que nossas humildes pregações, embebidas no sangue do Redentor, produzem frutos admiráveis. Um pároco em sua igreja pregara-nos as santas missões. Escrevia-nos, esse padre, né, que pregava. Abre aspas, esta quaresma foi toda passionista. Preguei sobre a sagrada paixão e obtive na Páscoa frutos extraordinários. Então, os passionistas são, na verdade, os pregadores da paixão, né? Da quaresma, obviamente. Deixa eu só fazer um ajuste aqui na imagem. Só um minuto. Então, os passionistas são os pregadores mais apropriados, né, para a quaresma, né? Então, item 3. Provas autênticas da missão extraordinária de São Paulo da Cruz são os milagres que Deus operou por seu intermédio. Milagres estupendos que recordam os dos maiores taumaturgos. Nada queremos ocultar nesta biografia. Reproduzimos-los com toda a simplicidade, como se encontram nos processos de canonização, pois foram discutidos e aprovados pela maior e mais esclarecida autoridade desta terra. A vida dos grandes santos, sua influência sobre as almas, especialmente os princípios do cristianismo, não se explicariam sem o milagre. Ocorre naturalmente a dúvida insolúvel para o homem que reflete. Como pode alguém praticar tão austeras penitências, superiores às forças da natureza, sem ter íntimas comunicações com o céu? Como explicar esse entusiasmo das almas, essa atração irresistível dos povos para com os santos, senão por causa dos prodígios, ou pelo menos da graça que produz, por intermédio desses poderosos apóstolos, os maiores milagres na ordem moral? Com efeito, como explicar essas notáveis conversões à simples voz de um homem? Essas repentinas mudanças dos prazeres para as maiores austeridades, da opulência para a mais perfeita pobreza, do egoísmo para o mais heróico sacrifício. Ec mutatio dextere excelsi. Essa mudança é obra do Altíssimo. É um milagre, uma das maravilhas do amor e da misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, poderoso auxílio da fé. O milagre é a mão de Deus manifestando-se ao homem sob o véu do prodígio. Por ele entrevê o homem a Deus, sem se espantar nem se sentir oprimido pelo peso de sua infinita majestade. Sem dúvidas, por vezes o milagre é a terra, como vemos no Evangelho, mas não rompe
o equilíbrio do mundo moral. Não subtrai ao homem a liberdade. Está em seu poder o dar-se ou não a Deus, merecer ou desmerecer. O milagre, assim como a graça, não impele, atrai. Os corações dóceis rendem-se à sua luz. Os soberbos, ao invés, revoltam-se, exasperados, empedernindo-se ao mal, como o faraó e tantos outros. E para descartar-se do milagre, que lhes perturba a consciência manchada e confunde o cego orgulho, preferem, como os fariseus, atribuí-lo a Satanás. Mas de onde nascem essas reiteradas impugnações contra os prodígios divinos, senão de serem eles a prova evidente da verdade católica? Deus é o autor dos milagres. Pode ele operá-los para confirmar o erro? Certamente não. Somente o cristianismo foi assinalado por esses admiráveis portentos. Logo, só ele é o depositário da revelação divina. Não podendo os ímpios suportar a verdade que lhes declara guerra às paixões, negam-lhe este selo divino. Repudiam sumariamente o milagre, preferindo viver em contradição com a crença de todos os povos, inclusive a dos grandes gênios, como foram os Crisóstomos, os Ciprianos, os Agostinhos, os Bossuet, etc. A exemplo dos historiadores, que são a glória de nossos dias, nada calamos nem diminuímos na vida de São Paulo da Cruz. Preterir esses fatos maravilhosos seria tirar à flor o seu perfume. Aos mistérios celestes o seu inefável encanto. Vacilar pelo pusilânime temor dos vãos sarcasmos dos sofistas seria desrespeitar a Deus, aos santos e aos próprios homens, aos quais a maldade dos tempos chega a velar a verdade. Não deixou Jesus de operar prodígios, muito embora soubessem que deles se haveriam de escandalizar, e por eles o haveriam de caluniar os fariseus. E continua a operá-los na igreja e no mundo todo. Calar, dissimular os prodígios divinos, não seria envergonhar-se do Mestre. Suprimir o sobrenatural da vida dos santos seria subtrair-lhes o que há de mais resplandecente na sua coroa de glória. Além do mais, não erraram verem-se homens incrédulos abrirem os olhos à luz ao lerem narrações autênticas das obras do poder divino. Não devemos, portanto, descuidar de nenhum meio para lhes comunicar a paz e a esperança que a fé nos proporciona. No século XVIII, enquanto Voltaire zombava do sobrenatural, operavam-se os prodígios que vamos referir. Pois quanto mais o espírito humano se revolta contra os prodígios do alto, tanto mais se compraz Deus em multiplicá-los para o triunfo da verdade. Aqui o padre toca a questão de Lutero. E é importante a gente fazer um pequeno paralelo, né? Aqui porque é gritante o paralelo por causa da vida dos dois, né? De Lutero e São Paulo da Cruz, né? Então, ele diz assim, enquanto Lutero estava lá na França, né? Zombando da nossa religião, São Paulo da Cruz estava realizando milagres, né? Na Itália, né? Então aqui tem uma nota dizendo assim, a nota é do próprio padre, né? Uma nota grande que eu vou lê-la aqui. Caso singular. Voltaire, o mais cruel e implacável inimigo que Jesus jamais teve no decorrer dos séculos, nasceu 1 mês e meio após
São Paulo da Cruz. Aquele foi instrumento do demônio para mover guerra a Cristo, destruindo, com suas envenenadas produções literárias, os fundamentos da fé, induzindo multidão incalculável de pessoas a negar os mistérios da redenção. Paulo foi o apóstolo zelosíssimo que, com seus suores, sua abnegação, sem limites, com estupendos milagres, recordou ao mundo as dores, as afrontas e o amor infinito do divino crucificado, conduzindo assim inúmeros pecadores obstinados aos pés do Redentor. Voltaire, com suas sátiras e ímpias seduções, arrastou para trás dele, num plano de guerra à virtude e à moral, muitos literatos da época, que, com seus escritos, propagaram o ódio ao cristianismo. Paulo reuniu também em torno de si santos e zelosos companheiros, os quais, secundando seus desígnios de apóstolo, reconduziram ao Senhor os corações que dele havia se afastado. Voltaire, animado pelo espírito diabólico, trabalhou para materializar os homens, incitando-os aos gozos brutais de todos os apetites da carne e a absoluta e total independência de toda a autoridade. Paulo, com suas extraordinárias penitências e com seu total desprendimento de todas as criaturas, pregou ao mundo a mortificação dos sentidos, a submissão às leis divinas e humanas e a destruição do pecado. Ainda mais, para melhor manifestar como Deus elegera este seu apostolado para contrabalançar a influência dessa escola de impiedade, que reconhece em Voltaire seu guia e mestre. Paulo da Cruz foi receber no céu o prêmio de suas heróicas virtudes, senão depois que o orgulhoso inimigo pessoal de Cristo terminou sua vida cheia de iniquidades, com morte de réprobo. Dir-se-á talvez que são casualidades. Quem poderá, todavia, compreender os desígnios da providência? Então aqui, nessa nota, o padre Padre Luiz, Teresa de Jesus agonizante, ele traça então um pequeno paralelo da vida dos dois homens, né? Voltaire na França e Paulo da Cruz na Itália. E, enfim, é um paralelo inevitável, né? E no final ele coloca até em dúvida, né? Será isso casualidade? Que eles nasceram e viveram praticamente os mesmos anos, né? Do século XVIII. Enfim, eu vou terminar aqui a nossa leitura. Eu estou na página 38. E dá um tempo aí para a nossa discussão. Ontem nós tivemos nós estamos usando esse software agora para nos comunicar aqui, né? Nós estamos ainda vendo como é que nós vamos talvez substituir esse software para nos comunicar nos nossos encontros matinais, mas é porque tem uma limitação de 1 hora aqui. Ontem a Cristina foi cortada a fala dela aqui, né? Porque o software também não tem nenhuma educação. Ele atingiu 1 hora, ele corta a transmissão e não tem outro jeito. Então eu gostaria de ouvir, se houver, as observações e comentários de vocês. Ainda temos uns 20 minutos aí para conversar. Professor. Sim. Vamos falar rápido? Vamos ver se a gente vai arrumar uma solução para isso. Estamos procurando. Esse software é meio complicado, mas eu estava dizendo ontem, mas eu acho que guarda uma relação com o que nós vemos hoje, é que esses apostolados são
a rede social, ela é apenas mais um meio de comunicação. É isso que eu queria dizer. Nós temos que enxergar dessa forma, né? Existem canais, como os que foram já citados, que são bons orientadores, né? Mas existe uma infinidade de coisas não recomendáveis, né? E hoje, quando ele fala do apostolado da oração, nós vemos aí, né, o sacerdote que está nos mostrando um caminho, né? A vida dele eu creio que será assim, né? É o exemplo do enfrentamento dessa revolução que interessante, não é, professor? Essa revolução que venceu, mas a igreja também venceu, porque a igreja está aí, não é? Está. Nós estamos sendo, a humanidade continua sendo convertida para a igreja, para a verdade. Agora, bom, juntando as duas coisas, né, que é o que nós vamos aprender aí com essa biografia, e os meios que nós temos hoje de chegar até as coisas, eu diria assim que dentro que foi né, na mesma coisa que vocês falaram ontem, é assim, nada é mais importante do que o nosso testemunho, a nossa vida, as nossas penitências, né? E os nossos apostolados reais, reais. E assim, apesar das dificuldades que nós temos hoje com muita né, com o clero e tal, é preciso que a gente busque esses caminhos aí junto à igreja e, né, Muito mais isso agora que em outros tempos. Muito mais mais agora que. agora É, é, claro. Não, a igreja está aí. É eu o que você falou, a igreja está aí. Não vai sair daqui, não. Até que eu Nosso fico Senhor queira. assim, e eu fico impressionada a força e o vigor de uma homilia, de uma pregação da igreja. É essa pregação que é devida, que é correta, que é ortodoxa, não é? Que atenta para as verdades de sempre, sem se curvar a esse modernismo. Isso que nos coloca no eixo, Isso. não é? É. Nos dá sustentação, nos dá possibilidade. E assim, nós temos que viver numa comunidade católica. É cada vez mais claro isso. É É. impossível você suportar, né, o assédio e a guerra que fazem contra a gente, né, professor? É. É muito difícil. Nós precisamos ouvir palavras católicas, né? Ver Exatamente. comportamentos católicos. Porque senão a gente se esvai, né? Imagens católicas, né? Nada de bichinho, fofinho. Nosso Deus é um Deus crucificado. A É. imagem mais poderosa que nós podemos ver é a imagem do crucificado. É. Esses pomponzinhos, missa como é que faz? Coisinhas aí, Ghibli, né? O povo já começa a fazer. É, larga para lá, professor. É. Mas Então, é isso o mesmo. católico precisa voltar à realidade, e restringir muito, muito, muito o acesso olha, a rede social é um poderoso instrumento. Nós estamos aqui usando uma, É. mas é preciso autocensura, é preciso o índice Librói, Ué. porque isso é uma sedução de todo dia nós somos convidados a entrar em discussão inútil, É. mesmo das coisas da igreja. Então é isso, né, É. professor? Isso mesmo. Vamos dar tempo aí para todo mundo falar, né? Já que o tempo é curto. Ai, ai. Obrigado, Cristina. Muito boas observações.
Ei, professor. Ô, Márcio. Rapidinho também, porque o nosso tempo é curto, né? Vamos dar um jeito nisso. O interessante é que, nessa introdução aí, o autor colocou aquele dilema, né? Não chega a ser um dilema, entre a vida ativa e contemplativa, porque todas as atividades, né, de todas as ordens religiosas, tem sempre uma proporção da vida ativa, uma proporção da vida contemplativa, e a distribuição dessa proporção vai deixar a ordem mais contemplativa ou mais ativa do que Isso. outra, né? Dar uma prioridade maior a uma coisa do que a outra, sem, contudo, abandonar a outra parte, né? Nós tivemos aí algumas ordens são mais contemplativas, elas têm a parte ativa delas pelo trabalho mesmo desenvolvido por elas, trabalho manual, trabalho no campo, né, o ensino, elas não vão deixar de fazer isso. Da mesma forma como qualquer atividade, seja uma ordem ativa ou mesmo do padre, né, que colocou ali a necessidade de haver um equilíbrio entre uma vida e outra, né, ele vai ter sua parte ativa, mas ele não pode esquecer da vida espiritual dele. Né? Parte Maria, parte Marta, né? Exatamente. E, como diz lá ele, né, e eu falava para muita gente, né, Maria ficou com a melhor parte. Né? Isso. Ele lembra Então, disso. A melhor parte, é a parte a parte que instrui, que a parte que corrige a nossa rota, que coloca a gente de volta nos eixos, a parte que não pode faltar de ninguém, inclusive nossa leigos, porque tem muita gente que pensa, você é papado, você é monge, não sei o quê. Não, a sua vida é mais ativa, mas ela não pode esquecer esse lado. Tudo que é para religioso é para o leigo também, uai. Na proporção Exatamente. que se pode. É a proporção, a medida de proporção é que diferencia, exatamente. Exatamente. Né? O pessoal não pode esquecer isso, né? E procurar fazer isso bem feito, ficar naquela só de não, é de casa, mulherzinhas piedosas, e marido vai pro trabalho bruto ele também tem direito de fazer isso, inclusive como cabeça da família. Ele precisa disso também para poder guiar melhor a família, instruir melhor a família, que é o que falta, né? É o que está faltando. Né? E o centro da vida contemplativa do leigo é a oração mental, né? Sim, a princípio, sim, isso exatamente. É o núcleo disso tudo, né? Porque é a leitura também, a leitura meditada sim, e tal, mas é a oração mental, né? Que acaba, se a pessoa for ler bem e meditar bem, acaba chegando nesse ponto também. É igual o Santo Afonso, né? Ele discorre, fala sobre isso, no finalzinho tem sempre os afetos e súplicas, né? Santo Afonso esqueceu milhares de páginas justamente para nós leigos fazermos a nossa vida contemplativa, né? E ele era praticamente contemporâneo, né, de São Paulo da Cruz. Ele nasceu um pouco antes, morreu quase, mais ou menos, um pouquinho antes também. Mas aquele primeira metade do século XVIII era dos dois. Né, era de ambos. São Luís também um pouco, né? Sim, eles todos foram assim, os precursores daquelas pessoas que resistiriam a essa invasão liberal, né, das revoluções. São Luís preparou a Vendéia, que acabou sendo um dos maiores resistentes contra a Revolução, acabaram massacrados, né? Como diz a leitura da missa de hoje, né? Aqueles que são discípulos de Cristo serão perseguidos. Né? Eles serão perseguidos não só pelos poderes temporais, aí, seculares dos governos ímpios, mas serão perseguidos pelos coleguinhas da escola, serão perseguidos pelos colegas de trabalho, pelas pessoas na rua. Pelos irmãos monges. Às vezes pelos irmãos monges. Pelos próprios irmãos monges, ou enfim. Sim, pelas próprias ordens. Ordens. Como foi, né, Santo Afonso? Muitos dos até houve fundadores de congregações que foram perseguidos pelos próprios congregados, né? Muitos foram depostos. Santo Afonso, né? Santo Afonso foi deposto. Ele foi deposto? Eu não conheço a história da ordem dele. Logo depois que ele fundou a ordem, depois ele foi deposto. Pois é, depostos, perseguidos, isolados, ostracizados, né? Uma verdadeira vergonha, porque justamente a fidelidade ao espírito do fundador, uma certa veneração
estivessem... O carisma da ordem vem do fundador, né? Exatamente, da pessoa dele, dos É. exemplos, das palavras, dos ensinamentos, né? Ué. Vem dele e através dele, né? É. Muitas vezes são de Deus através dele. E depois que morre, ele está lá no céu também, Isso. intercedendo pela ordem que ele fundou, obviamente. Exatamente, né? E tudo isso as pessoas precisam, podem perder, né? Tinha tem um cantozinho lá nos freirinhos falava, não perca nunca seu ponto de partida. Então, tem a frase atribuída também a Santa Clara, enfim, quase todos os santos fundadores principalmente, eles sempre falavam isso, nunca perca seu ponto de partida, que é a fonte, que é a origem de tudo, né? Ainda que o rio esteja poluído lá atrás, então vamos recuar, né, nas origens, porque lá perto da fonte a água está mais limpa. Você né? precisa sempre fazer isso para inclusive, mirar melhor o alvo lá na frente, né? Exatamente. Você tem que, às vezes, voltar para dar uma visão melhor do alvo, né? Sim, a gente tem que, igual quando a gente está perdido. Peraí, o último ponto em que eu Exatamente. orientado era lá para trás, vamos voltar lá para trás. Isso. Vamos lá, pronto, agora aqui. É. Aí você vai ver, bom, aí, ó, errei o caminho, peguei a picada errada aqui, quando na verdade na bifurcação já ia tomar do outro lado. Exatamente. Ótima metáfora. Ótima metáfora. Não é? O senhor que ajudou, tá? Não, mas essa metáfora é sua. Eu não sou ladrão de metáforas. Não, mas uma boa metáfora não tem dono, professor. É verdade. Também não estão. É. Dá pra gente, assim, ó, pega quem quiser e usa quem tiver vontade. É verdade, né? é verdade. Porque, na prática, é isso. A gente tem que meditar isso até no dia a dia, um passeio no campo, uma coisa que acontece na vida, um acontecimento. Eu vou dizer para o senhor que eu já tomei lição de um gambá. Ó, tá vendo? De um gambá, essa lição depois eu fui descobrir no livro Arte da Guerra, né? Nunca deixe seu inimigo sem uma possibilidade de fuga, senão ele vai lutar ferozmente até a morte. Muitas vezes você vai perder a batalha justamente nessa hora. Pois é. Você fiquei um gambá para tentar tirar ela de casa, né? Pensa bem, gambá entrando em casa, onde eu morava. E as Marias da casa ficaram dando chilique. Eu falei, fecha essa porta que esse bicho vai subir por essa tripé de samambaia, aquelas coisas antigas. Vai entrar aí, depois eu quero ver quem é que vai conseguir tirar. Ninguém vai aguentar que esse bicho vai soltar uma caatinga aí. Ninguém vai conseguir dormir dentro de casa. Aí elas fecharam logo. Eu tentei tocar o bicho, mas eu acho que ele sentiu acuado. Fiz uma movimentação, ele sentiu o lado que ele pudesse fugir e fugiu. Ótimo. Resolvido, né? Ou seja, até o gambá disse, bom, nunca deixa um bicho acuado. Meus tempos antigos. Isso é verdade. Mas isso é para simplesmente dizer que a gente tem que ter esse olhar também, né, meditativo sobre todas as coisas e tomar uma lição disso e depois colocar isso em prática, né? Seja qual for a lição. E entrar na nossa bagagem de sabedoria, né? E aí, Maria, fica com a melhor parte, né? Em de ficar agindo sem pensar, a gente tem que primeiro meditar antes de agir. Mas é isso, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Meu caro, obrigado. Não vai cortar a gente. Não, ainda falta 15 minutos. Aqui ele me avisa aos 15 minutos, mas não atualiza os 15 minutos, não. Então eu já marquei aqui. Perguntinha, professor. Não sei se outro tipo Meet faz alguma coisa, se dá para gravar. Pois é. Nós estamos vendo uma possibilidade de fazer um contato entre nós com um software específico, mas fazer a live no YouTube. Tá. Entendeu? Mais ou menos estou entendendo. Sim. Quer dizer, a gente mantém esse contato normal com tudo que a gente faz aqui, comenta, etc. Mas já está lá no YouTube a live. Já vai direto. Correndo, né? Então todo mundo pode assistir por lá. E a gente faz um contato só de áudio e vocês me veem por lá. Olha. E já depois fica lá, né? Porque a live já fica, já sobe. Então é isso mais ou menos que a gente está pensando em fazer. Vamos ver se a gente consegue. Eu tô com meus técnicos todos aqui pensando sobre isso. Quantos técnicos eu tenho além dos dois meninos? É só eles. Só eles? Mas já tá. As edições dos vídeos, as musiquinhas ao fundo. Isso é ele mesmo. Vinhetas, nossa, trabalho muito bem. Esse é o Thiago. Mas estamos pensando aqui o que nós vamos fazer. Porque a liberação da imagem, ela não se eu passar para a live do YouTube,
O YouTube captura a imagem, não tem jeito de eu compartilhar ela com ninguém, mas o áudio eu posso. Então a gente faz um contato por áudio e Sim, vocês me veem lá pelo YouTube. ótimo. Eu nem, para dizer a verdade para vocês, eu nem sei fazer live no YouTube, mas eu vou aprender. Diligentemente, diligentemente. Puxa vida, Eu tem gente aprenderei. tão habilidosa. É, Eu sou pior que o senhor, eu sou analfabeto eu com não a sei. mentira, essas coisas. Não, sei não. Beleza, professor, mas muito obrigado. Deu tempo de falar tudo, sobrar tempo. Ótimo. Ótimo. Que bom que a Cristina conseguiu completar o pensamento. O dela de ontem, né? Isso. E dá até tempo de continuar a falar mais coisas aí, ó. Porque eu já tô já botando aqui. Muito obrigado. Falou. Obrigado. Na verdade, eu ia avançar em algo que eu tenho pensado muito, professor, que é existe um jargão mental que, para rebater essa visão que a gente tem de que há necessidade da ortodoxia, desse retorno à catolicidade, né? O católico vê o mundo através da igreja e, por meio da igreja, julgar o mundo para se situar, né? Uhum. E aí eu comentei essa resposta de ontem, que eu recebi de uma pessoa que fala: se Cristo viesse hoje, ele viria de calça jeans. E isso é uma improbabilidade, porque nós estamos diante de uma realidade escatológica. Então, você jogar uma possibilidade que nunca vai acontecer e tentar inferir dela algo que só para, digamos, ganhar uma discussão, vamos dizer assim, na cabeça dos católicos, isso é de uma... Assim, é um raciocínio tosco e, ao mesmo tempo, que tenta dar razões para a movimentação, né? Para o movimento. Era isso que ontem estava sendo falado. Não, eu vi. Eu, inclusive, pensei, Cristina, nós temos pouco tempo, mas deixa eu só colocar essa ideia. Eu pensei nesse argumento da pessoa aí que estava discutindo. É um argumento tão imbecil. E ele diz, esse argumento desconhece completamente a natureza da vinda de Nosso Senhor, por que ele veio, como ele veio, etc, etc. Né? É muito provável que Nosso Senhor, se tiver... se a gente aventar essa possibilidade inútil de pensar como é que ele viria como ele veio, como um pobre, como um cara que nasceu num estábulo, tá certo? Como um desconhecido completo, absoluto. E ele não teria nem dinheiro para comprar calça jeans, não. Sabe? Calça jeans, esse negócio de santo de calça jeans é coisa de João Paulo II, tá? E ele encontrou um santo de calça jeans, né? A igreja encontrou por aí um santo de calça jeans. Mas isso é conversa de modernista empedernido, sabe? E não tem a menor utilidade, essa discussão não tem a menor utilidade. Porque ele viria como ele veio, como um pária da sociedade, como um cara, um menino que nasceu num estábulo. Pensa bem, hoje, um menino nascer no estábulo, né? Ou numa região altamente desprovida de qualquer coisa. É assim que ele nasceria hoje, né? Para provar a mesma coisa que ele provou, né? Então, assim, é de uma inutilidade essa discussão. Eu pensei muito nela quando você falou ontem. É inútil essa bobagem. Na verdade, não era nem uma discussão, porque quando eu escuto essas bobagens, ainda vindo de um católico ativo, né? Aí, nas coisas da igreja, eu já até... É o santo de calça jeans. É o santo de calça jeans. O foco não era o santo, não. Na verdade, era a informalidade do clero, sabe, professor? A informalidade da vestimenta, e era essa a justificativa. Cristina, eu vou ter que te cortar a palavra antes que o software corte. Okay, eu vou fazer a parte mal educada aqui para o software não fazê-la mais. E amanhã a gente continua. Tá bom? Gente, Deus lhe pague a presença, paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.